Novamente saúdo a todos com a paz do Senhor. E vai ser em Romanos 8, onde nós lemos que nos diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A carta de Romanos foi escrita cerca do ano de 53 depois de Cristo a 60 depois de Cristo. Há alguns boatos de que foi até 77. Não se sabe em qual situação foi escrita, quer dizer, em qual data foi escrita, qual é o ano. Mas se sabe que a situação em que a carta foi escrita foi quando Paulo estava possivelmente em sua segunda viagem missionária. Isso porque no capítulo 1 de Romanos, Paulo destaca que gostaria de visitar os irmãos que estão em Roma. Não porque a todos que estão em Roma, na verdade. Mas Paulo não pôde chegar até lá. No capítulo 1, do versículo 8, no capítulo 1, do versículo 8 ao 15, é justamente Paulo falando sobre esse tema. No versículo 10, Paulo fala que está pedindo sempre em suas orações que algum tempo, pela vontade de Deus, se o Deus o oferecer uma boa ocasião, ir ter com eles lá em Roma. Por quê? Qual o motivo? Porque ele deseja comunicar para Roma algum dom espiritual, a fim de que eles se sintam confortados em Cristo Jesus. E agora, Paulo, no capítulo 1, destaca o assunto da carta. O assunto da carta de Romanos é a justificação pela fé. Isso é justificação pela graça, porque a graça de Deus se manifesta a nós através da nossa fé. O que é graça, irmão Felipe? É o favor imerecido de Deus a nós homens. Em outras palavras, é a gente olhando para uma pessoa que não merece nada e ainda assim dizer: eu quero te entregar isso. Mas é se você quiser. Se você tiver fé, há condição. A ocasião é: Deus está oferecendo justificação, salvação, graça. E a condição para receber é ter fé. Isso é a profecia bíblica de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, em que Deus promete ao povo que se o seguir, circuncidará. O que é circuncidará, filho? Palavra muito difícil. Circuncisão, naquela época, era um ato simbólico para dizer que eu sou separado por Deus. A circuncisão era física, era na carne do homem. Mas agora a profecia bíblica diz que a circuncisão do homem será no coração, não mais na carne, mas na alma. A condição é ter fé, porque em João capítulo 1 e em João capítulo 3 é destacado que em João capítulo 1 destaca que o seu povo não recebeu, mas aqueles quanto crerem e receberem o seu nome serão salvos. E em João capítulo 3 destaca: aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado. É partindo desse assunto que a carta de Romanos, no capítulo 8, fala sobre nós.
que aquele que crê já não está mais condenado. Aqui nesse sermão curto e rápido de 20 minutos, tem 3 tópicos que eu quero deixar. O primeiro tópico se chama conhecimento. O segundo tópico se chama assentimento, em outras palavras, vivência. E o terceiro tópico se chama fé, crença. Por que esses nomes, Felipe? Na teologia temos 3 tipos de fé. Uma fé de nome notícia, traduzindo, conhecimento. Uma fé de nome assensus, traduzindo, assentimento, vivência, a forma que você vive a sua fé. E uma fé de nome fiducia, que é a tradução, é a crença, o que você acredita. Paulo, no capítulo 8, começa a desenvolver. Portanto, agora nenhuma condenação má para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo está falando, você tem Cristo Jesus, você não está condenado. Se você está em Jesus, é impossível você estar condenado. E Paulo destaca: como eu sei se eu ando em Cristo Jesus? Simples. Não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas por que, apóstolo Paulo? Paulo no versículo 2 fala: porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da morte e do pecado. Por que temos que viver em Espírito? Porque Cristo nos livrou em Espírito da morte e do pecado. E o pecado se origina na nossa carne, natureza humana e caída. Se nós seguirmos a nossa carne, iremos cair. É por isso que Paulo fala: andam segundo o Espírito. Porque se nós andarmos segundo o Espírito, é impossível cair. Mas por que Cristo nos libertou do pecado? Se já tinha a lei de Moisés para isso. A lei de Moisés nunca foi parâmetro para nos livrar dos pecados. Ela nos mostra o que é e o que não é pecado. Mas ela não nos livra do pecado. Porque eu saber de algo não significa que eu irei viver isso. Eu sei que matar é errado. Muitas pessoas no mundo sabem. Mas a taxa de morte só está crescendo. Eu sei que roubar é errado. Todo mundo do mundo sabe. Mas mesmo assim, a cleptomania e os ladrões estão crescendo. Obedecer, na verdade o texto fala honrar. Honrar a pai e mãe é o correto. O que é honrar, Felipe? Honrar o pai e mãe é viver os ensinamentos do seu pai e sua mãe, e o mundo irá ver e os seus pais serão honrados por isso. Muita gente diz: honrar pai e mãe é obedecer tudo. Errado. Honrar pai e mãe é, até mesmo quando seus pais e suas mães, é pegar o que os seus pais ensinam corretamente e viver. E as pessoas do mundo irão olhar e receber essa educação dos pais. Os pais são honrados. Isso é honrar pai e mãe. Mas continuando ao tema, sabemos que o correto é honrar o pai e mãe, mas o tanto de filho que mata pai e mãe, desobedece pai e mãe, desonra o pai e mãe. As pessoas olham, por exemplo, na escola, o filho não faz nada,
debate com o professor, critica, xinga. Aí na direção diz: a educação veio de casa, desonrou os pais. Se tudo isso nos mostra, a lei nos mostra que tudo isso é errado, é pecado, é caído, mas não nos liberta. Por quê, Felipe? Porque a lei está ali para mostrar quem nós somos, mostrar que a gente não consegue, que a gente não pode. E é isso que Paulo fala. Jesus veio porque a lei, porquanto o que era impossível para a lei de Moisés fazer, visto que a lei de Moisés estava impregnada na carne do homem, o pecado está na carne do homem, já está preso. Enviando seu filho em semelhança de carne, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que agora a justiça que há na lei possa se cumprir em nós. Porque a lei estava lá, mas nós tínhamos a lei, mas não tínhamos o Espírito. Então não podíamos viver a lei no Espírito, vivíamos na carne. Mas agora Paulo fala: não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso está no verso 4. 5. Paulo vai destacar o porquê a gente não vive na carne. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Se você está na carne, o seu caminho irá lhe levar à carne, não irá lhe levar à justiça de Deus e à graça de Deus. Mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne nos leva à morte, e seguir o Espírito nos leva à vida. A inclinação na carne é se tornar inimigo de Deus. Porque não se sujeita à lei de Deus. E na verdade, nem consegue ser amigo de Deus na carne. Na carne você não vai conseguir ser amigo de Deus. Você se torna inimigo. E é por isso que Deus veio, amando a gente para nos transformar em amigos. Mas agora entra o assunto deste sermão. Você vive no Espírito? Agora entrou na parte em que cada um aqui vai se julgar. Felipe vai se julgar. Todo mundo. Primeiro ponto: conhecimento. Você tem sede em saber mais de Deus? É fácil responder sim. Mas o quanto tempo você gasta buscando conhecer a Deus, saber mais de Deus, em comparação com o tempo que você gasta no Instagram, no TikTok, no WhatsApp, no Facebook? Não é o que você fala que define quem você é o que você faz. Conhecimento. A fé verdadeira, ela precisa saber. Afinal, me diz aí, se tu não souber quem é Deus, e o que Deus faz, o que Deus fala, o que está escrito nas Escrituras Sagradas, como tu vai dizer que tu conhece Deus? Como eu posso dizer que conheço o irmão da esquina, se eu não sei o nome dele, se eu não sei o que ele fala, se eu não sei onde ele mora, se eu não sei como ele vive?
se eu não sei o que ele gosta, se eu não sei o que ele não gosta, eu não conheço. Conhecer a Deus é necessário. Isso significa, você precisa saber mais de Deus. Ler as Escrituras, aprender as Escrituras, ouvir as Escrituras, se alimentar das Escrituras. Este é o primeiro ponto, notícia. Você precisa e eu preciso cada dia mais conhecer mais de Deus. Segundo ponto, ascensos, assentimento, vivência. A pergunta que fica é: você vive o que você sabe de Deus? Eu posso conhecer toda a teologia, da soteriologia até a escatologia, saber todos os modelos homiléticos de sermão, fazer a hermenêutica com a exegese mais apurada. Ah, Felipe, é um monte de nome estranho, realmente, não precisa de tudo isso não. Mas se eu souber tudo da teologia e não ter a vivência da teologia, como eu posso dizer que eu tenho fé? Se eu não vivo a minha fé. Eu sei tanta coisa, mas se eu não viver, do que adianta saber tanto? Você e eu precisamos se assentir com o que nós sabemos de Deus. Precisa haver um compromisso de vida, um compromisso espiritual, moral e sentimental. Deu 9 horas, então eu tenho que terminar isso aqui o mais rápido possível. Eu preciso me apegar a esse conhecimento, e que esse conhecimento me transforme e me faça viver em Deus. E o terceiro e último ponto, fidúcia, a crença. Eu preciso crer. Você precisa crer. Mas Senhor, está tão difícil. Creia. Fidúcia não significa crer, dizer eu acredito. Fidúcia é dizer eu acredito até mesmo quando é impossível. Hebreus 11 fala justamente sobre esse tipo de fé. Não é possível, não acredito, é impossível para os meus olhos, mas eu ainda acredito. Se estiver escrito na Bíblia Sagrada que um homem subiu em cima de um cavalo marinho e saiu voando, eu preciso crer nisso. Isso é fidúcia. É claro que não está escrito isso, mas os irmãos entenderam o exemplo. A fidúcia é crer, até mesmo quando a ciência, a história, a arqueologia, tudo contradiz a nossa fé. Quando o mundo inteiro está contra nós, eu ainda acredito. Isto é a fidúcia. Se eu acredito dessa forma e não sei o que acredito, não tenho a notícia, o conhecimento, eu estou acreditando em quê? Se eu não sei. Se eu vivo e creio, mas não sei, eu estou vivendo o quê? Mas agora, se eu sei e tenho fé, mas não vivo, eu estou vivendo o quê? E eu sei o quê? Eu tenho tanta fé assim? Como você pode dizer que tem fé e não vive? Uma fé verdadeira precisa ter as 3 características: conhecimento, a busca por saber mais de Deus; assentimento, viver emocionalmente, espiritualmente as coisas de Deus; e fidúcia, crer até mesmo quando as circunstâncias são contrárias. E aqui eu fecho a Bíblia para terminar o sermão. Paulo aqui, ele zomba da igreja de Corinto. Paulo falou sobre quem vive na carne e no espírito. Aí Paulo fala: vocês vivem se é que você vive no espírito, né, Corinto? Está aqui, ó. Abri a Bíblia novamente só para deixar esse versículo. Romanos 8, versículo 10. E se Cristo está em vós, quer dizer,
Versículo 9. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito. Aí Paulo fala, se é que vocês estão mesmo no Espírito. Se é que o Espírito Santo de Deus habita em você. Partindo para a conclusão, a ponte para a conclusão é: o Espírito Santo habita em você? Ele habita em mim. E cadê as 3 características de que o Espírito Santo te salvou e que ele está em tua vida? Eu não sei. Então ele não vive em você. É isso que Paulo está falando. Por que falando isso para a igreja de Romanos? Porque a igreja de Romanos estava em imoralidade sexual, estava depravada ao ponto das pessoas que eram de Roma se surpreenderem com o que estavam fazendo. Eu não posso desenvolver isso porque o tempo não dá. Talvez outro dia. Aí Paulo fala, ele vive em você. E a conclusão que eu quero deixar é: nós precisamos cada vez mais adentrar na graça de Deus e viver segundo o Espírito. E para isso precisamos saber quem é Deus, viver sobre Deus e, além do mais, acreditar nesse Deus, até mesmo quando as circunstâncias são impossíveis. Acreditar nesse Deus até mesmo quando a criança está morta. E ter fé não é acreditar no milagre, é acreditar no Deus que faz o milagre. Porque se você acredita no milagre, o milagre não vai acontecer. Tua fé morreu. E se Deus não quiser salvar a criança? Porque se a criança crescer, ela pode se afastar e morrer e nunca mais voltar. A gente não entende. E se Deus não quiser fazer o que você quer? E se Deus não quiser que a sua doença seja curada, aí é que a sua fé é verdadeira. Eu sei quem é esse Deus, eu vivo esse Deus, e até mesmo quando as coisas são contrárias, impossíveis, mesmo assim eu acredito. Esta é a mensagem que eu deixei para os irmãos. E eu agradeço a oportunidade em nome de Cristo Jesus. Amém. Perdão por passar 6 minutos além do tempo.